Como eu posso te dizer? Não, né? Óbvio. Deixa eu falar uma coisa. Lembra que no final da última aula eu comentei que eu queria fazer uma atividade avaliativa e vocês ficaram tipo... Mas eu vou passar, óbvio. Então, o que eu tava pensando Professora, passa um formulário, que nem a professora Fátima faz, passa um formulário. Não, mano, Renan! Hoje não! Nossa, mas você acha que adianta ficar falando? Eu já sei o que eu vou fazer, não adianta falar. Ô, Renan, você quebrou tudo, Renan. Porra! Ai, meu Deus. Ó, é o seguinte, o que eu pensei em fazer é postar uma atividade avaliativa para vocês, igual aquela vez que eu tinha feito, que eu fiz por formulário também, aí depois a gente fez a correção juntos, eu postei o gabarito lá e tal. Porque assim, como falta bem pouquinho para acabar, eu não estou muito afim de pedir trabalho que envolva muita coisa, sabe? Acho que eu prefiro uma atividade avaliativa porque vocês fazem mais rápido. E aí eu consigo, talvez, sentir se tá tudo bem ou não. Então, eu vou pedir uma atividade avaliativa. Isso ainda não vai ser essa semana, tá? Eu estou só já deixando vocês a par do que vai acontecer. Vou fazer uma atividade avaliativa, vai valer de 0 a 10. Vai ser como se fosse uma prova mesmo, normal. E aí eu vou colocar essa matéria de ótica, vou colocar a matéria das ligações químicas e acho que por enquanto esses dois. Aí eu vou ver se eu coloco mais alguma que a gente ainda vai ver, ou se não fico só com esses dois. Mas aí eu vou colocar. Mas aí vai ser uma provinha suculento. Show, assim. Legalzinho. Não, show de bola. Eu quero colocar, na verdade, minha ideia é colocar as ligações químicas, ótica e ondas, que a gente ainda não viu, mas a minha ideia é ver para poder colocar na atividade junto. Aí eu vou depender de como que a gente vai conseguir seguir com essas ondas, porque eu não quero deixar para fazer essa atividade muito tarde também. Eu queria fazer, tipo, antes desse mês acabar, entendeu? Antes de dezembro. Então faz igual. Eu ia falar, tipo assim, a ideia que eu ia falar era para você mandar um trabalho igual o outro professor que tá falando. Eu não quero trabalho. O professor de geografia ia mandar, tipo, ele mandou um trabalho lá para dia 28, que era fazer um trabalhinho bonitinho que ele mandou, que é rapidinho fazendo. Mas eu não quero trabalho. Porque aí eu mando o trabalho, e você tem que fazer pesquisa, não sei o que, aí vocês vão, joga no Google, copia, cola e me manda de volta. Até o vídeo que vocês fizeram lá das experiências, só não era copia e cola, porque vocês não estavam digitando, vocês estavam falando, mas era uma fala colada. Né? Quem fez o trabalho... A minha não. A minha não. Vamos lá. Eu fiz os meus feedbacks lá no trabalho de vocês. Não estou falando que ficou ruim, gente. Não é isso que eu estou falando. Mas vocês sabem como é que vocês fazem trabalho. A gente, eu copio e colo mesmo. Mas você colocou no Google Sala ou você colocou no vídeo do YouTube, no YouTube mesmo? O quê? O seu feedback. Então, teve gente... acho que teve algumas pessoas eu comentei no próprio vídeo, mas teve gente que eu digitei direto no sala de aula. Eu não respondi... Ué, eu respondi o seu, não respondi? Acho que sim. Acho que de todo mundo. Acho que eu coloquei de todo mundo. Trabalho de química, que a gente tinha aqui explicar 2 teorias. Eu dei feedback, acho que no de todo mundo. Eu tô lembrado de alguém que eu não tenha dado. Senhora, deixou o like, compartilhou tudinho? Não, eu dei like em todos, não compartilhei, só dei like. O meu tá público, o comentário quem quiser eu fiz lá em dar todos também. Dá um ok. Cara. Bom, enfim, aí o meu problema com o trabalho é esse, assim. Às vezes eu peço, aí vocês copiam, não sei o que, pelo menos a atividade avaliativa, de questão normal, vocês não tem que fazer, pensar, ou jogar no Braille, né, que eu conheço. É difícil. É uma coisa chamada, a gente não é o Trevisione. Esse ano online tá sendo o ano mais fácil da vida de vocês. Vocês nunca vão ter um ano tão fácil igual esse, tá? Vocês devem estar lidando uma coisa chamada, a gente não é o Trevisione. O que tem o Trevisione, mas ele mandava tudo no Braille. Não, só ele faz isso, né? Vocês ninguém faz. Todo mundo é santo eu nunca fiz. Tá bom, Almeida, beleza. Mentira, Almeida. Precisava no Wikipédia. Era melhor. Tá bom, beleza.
Beleza, tudo bem. Você é o único que não Vocês faz, tá ainda, tudo vocês ainda sozinho. têm contato com o Eu Intuvision? pego no Wikipédia, Cara, Eu não eu tenho te nada. mandei a pergunta. Eu não. Não tenho. Eu vi que você me mandou a pergunta, mas eu tô. Daqui a pouco eu respondo. Tô falando de Eu não outras tenho coisas contato, agora. não. Eu sabia que não ia ter nada a ver com o assunto. Eu queria começar antes da aula. Só que eu não Então, queria mas, falar. Ué. mas aí Então perdeu a... Eu você não pego no colocou pra Braille, eu pego no gravar. Wikipédia, é melhor, né? Deixa eu falar. A gente parou na semana passada. Eu vou te responder, ô Munhoz, mas espera aí. A gente parou na semana passada. Eu tinha comentado com vocês sobre. Eu acho que eu falei Professora, sem querer até. atrapalhar, qual é o Já livro? atrapalhando, né? Almeida, é o mas livro qual é o que tá de livro? ótica lá. Nossa, que dificuldade. Grupo 8, livro 8, capítulo Obrigado. 8. Meu Deus. Obrigado. Almeida tem dupla personalidade. É, Ah, personalidade Agora são dividida. duas caras. 3 anos, Enfim. Agora são duas caras. posso continuar? Pode, Obrigada, continua. Eu tinha comentado, eu acho que eu fui com vocês, eu estava falando de alguns princípios, né, da óptica. Aí eu falei daquele princípio da. A gente falou do princípio da independência dos raios de luz, que lembra que eu mostrei aqui, a gente falou aqueles exemplos de, tipo, as luzes num show, que a gente tem vários feixes de luz e eles não atrapalham nenhum a direção da outra, então um raio de luz que está sendo propagado numa direção, ele vai continuar sendo propagado nessa direção, independente de outros feixes de luz que estejam cruzando ele. Aí a gente também falou da propagação retilínea, né, que os feixes ou raios de luz se propagam em linha reta. Não sei se vocês chegaram a ver o videozinho que eu mandei lá, né? Vocês, tá vendo? Por isso que eu falo, eu mando os links, vocês não olham, não. Que eu falei lá da Eu não linha disse que não olhei. Mas eu conheço. Você olhou? Não. Então, eu postei lá. Olhei só o da lâmpada. Olhei só o da lâmpada. Não, tudo bem, pelo menos da lâmpada, que foi o que você perguntou, você abriu, né? Menos mal. Mas o do videozinho, eu mandei, o vídeo não é muito comprido. Mandei lá, depois, se vocês tiverem interesse, dá uma voltadinha lá. Não é que o cara faz a experiência que a luz faz uma curva. É óbvio que a luz não faz uma curva tipo um mega C, nossa, faz uma rodopia. Não é isso. Mas quando a gente entende o quê? Que uma reta é uma reta. Qualquer coisa que fuja de uma reta é uma curva, certo? Sim. É isso, né? Reta é reta, Certinho. se não é reta, é curva. E é isso que acontece com a luz no exemplo lá do vídeo que eu mandei. E aí eu acho que o último princípio que ficou faltando eu comentar, né? É o princípio que a gente chama de reversibilidade dos raios de luz. Deixa eu ver onde está isso no livro de vocês. O que é reversibilidade? Então, é o que eu vou explicar Que é agora. reversibilidade? Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar as imagens enquanto eu explico, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem entender também. Os nomes dos princípios, não sei se vocês pararam para pensar, para reparar, mas os nomes dos princípios da teoria são mais difíceis do que eles na prática. Tipo, princípio da independência dos raios de luz. Tudo isso para falar que o quê? Um raio de luz vai cruzar um ou outro e nenhum vai atrapalhar o caminho de ninguém. Puta, é muito chato, mano. É só isso. Quando a gente fala de princípio da reversibilidade dos raios de luz, é o quê? Todo mundo aqui já andou de carro, acredito eu, e aí já teve aquela experiência de você estar andando no banco de trás e pelo retrovisor você conseguir enxergar quem está no banco, quem está dirigindo, por exemplo, né? Tipo, quem está no banco da frente consegue te enxergar, quem está no banco pelo aquele espelho lá, espelhinho que retrovisor, tem o nome, né, que chama. Retrovisor. Aquele espelhinho. Aquele espelho lá, nossa. Visor. Também conhecido como retrovisor. Mano, fica quieto, velho. Vai estragar tudo. O princípio dessa reversibilidade é o quê? O sentido da luz, do raio de luz ou de um feixe de luz, ele é reversível e a forma da trajetória, né, a trajetória que esse raio de luz faz não depende do seu sentido de propagação. Ou seja, deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Cadê? Até agora eu não entendi nada. Calma. Estou compartilhando. Acho que está indo agora. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aê.
Aqui eu consigo, independente de... É óbvio que aqui nesse exemplo do princípio da reversibilidade, eu preciso de um feixe de luz que esteja sendo propagado, né, no meio, e de algum anteparo, né, de um meio que reflita essa luz, mas a questão é, independente, se eu tenho um anteparo ali numa posição X, independente do lugar onde esse raio de luz vai bater, o sentido vai ser o mesmo. Eu consigo colocar a luz, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o anteparo no mesmo lugar, nesse exemplo aqui da imagenzinha preta. Cadê o... Vou colocar o... Como é que chama? Lasers. Não, peraí. Os lasers. Aqui, eu tenho aqui o anteparozinho, que é esse vermelho, e a gente sempre faz os anteparos assim, tá? Ó. E aí o raio de luz está sendo propagado aqui nesse sentido, tá vendo? Tipo, aqui de cima. Só que aqui no exemplo do lado, né, eu consigo colocar esse feixe de luz no sentido contrário, ou seja, reversível. Você é o oposto, e ainda assim, o feixe de luz ele faz o mesmo caminho, ele só bate, tipo, é como se eu estivesse espelhando isso. É o que acontece no retrovisor, por exemplo, aqui, ó. Então, você tem um feixe de luz que está sendo... A gente só consegue enxergar no retrovisor porque tem uma luz que está sendo batida Professor, ali, às vezes acontece isso também quando a gente usa alguma coisa tipo muito refletível, né? Como fosse um vidro, só que apertando no sol, né? Colocando no sol, é a mesma coisa. Como se fosse um vidro? Tipo, um vidro e aí você coloca no sol. Aí, coloca no sol, ele faz tipo refletindo. Isso. Inclusive, aqui eu estou falando de uma coisa que a reflexão é maior do que a quantidade de luz que consegue ultrapassar esse meio. No caso de um vidro, por exemplo, a maior parte de luz vai acabar ultrapassando o vidro, a não ser que eu esteja falando de um espelho, por exemplo. Não, Aí você tem uma reflexão. Isso. Outra coisa que eu acho que eu talvez não tenha comentado com vocês é que quando a gente fala de reflexão da luz, ou lembra que a gente falou dos meios de propagação, dos meios, por exemplo, o meio translúcido, meio opaco e o meio transparente? A gente precisa pensar que no nosso dia a dia, né, nem tudo, as coisas não vão ser tipo um ou outro, elas podem ser as duas coisas. Por exemplo, um vidro de carro que tem insufilme, ele é um meio quê? Meio... Esqueci, caraca. O que a gente consideraria, por exemplo, um vidro de carro com insufilme? Com insufilme? Opaco. Um meio opaco não pode ser, gente. Opaco é, sei lá, essa garrafa. Só que é opaco, a luz não vai atravessar a garrafa. Translúcido. Isso é um meio opaco. É um Beleza. translúcido. Só que mesmo ele sendo translúcido, ele é translúcido porque você tem uma cor ali. Mas ele é transparente. Mas ele é transparente, exatamente. O meio translúcido é, por exemplo, um vidro que tem textura. Sabe esses vidros que não são lisos? Sim. Que eles têm tipo vidro de box ou vidro de janela, às vezes. A janela da escola lá, por exemplo, é translúcida. Fala, Munhoz. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, nosso corpo humano, ele é opaco ou translúcido? Opaco. Opaco, né? Então, por que eu pego uma lanterna e aponto na minha mão, eu consigo ver ela vermelha do outro lado? Então, algumas partes, calma. Nosso corpo é opaco. Algumas partes do nosso corpo, principalmente nossas mãos, as nossas extremidades, né? Tipo, mão, pé, na nossa cartilagem aqui, tipo, a orelha, assim, ó. É que como eu tenho a pele mais escura, é mais difícil, mas geralmente quem é mais branquinho, tipo, às vezes dá pra meio que... Então, é que não dá pra ver. Eu tô tentando fazer isso, mas eu não consigo. Mas você consegue ver a luz passando, assim, ó. Se você põe a sua mão, porque as nossas extremidades é como se elas fossem menos opacas. A gente tem menor quantidade de músculo, por exemplo, na ponta do dedo do que no meio do nosso corpo. Então, a luz consegue ultrapassar com mais facilidade. Mas é isso, para um meio ser considerado transparente ou translúcido, eu preciso ter alguma passagem de luz que seja nítido do outro lado. Não é o caso do nosso corpo.
entendeu? Tipo, a gente consegue ver, se eu coloco a minha mão, por exemplo, no sol, a pontinha, às vezes, do meu dedo fica até mais vermelhinha, né? Porque a luz Sim, está certo. tentando passar. Mas eu não consigo enxergar do outro lado do meu dedo. Então, é um meio opaco. Para que seja considerado meio translúcido ou transparente, eu preciso ter alguma... eu preciso que essa Tipo, luz passe de deveria. modo que eu consiga enxergar do outro lado. Se não tenho Se fosse nitidez para enxergar, translúcido, fala. professor, poderia ser se a gente aplicasse, sei lá, no nosso coração uma coisa, sei lá, uma luz, a gente poderia ver, só que não. Então ele é opaco. Porque não vai ultrapassar. Se por mais que a luz ultrapasse, eu não consigo enxergar do outro lado, entendeu? Sim. Então é um meio opaco. Certo? Tipo, quando se você colocar, sei lá, uma... Deixa eu pensar em alguma coisa aqui, não sei. Sei lá, algum tecido que seja grosso em cima de algo, na frente de alguma luz, assim. A luz, a luz sempre vai tentar ultrapassar o máximo que ela conseguir. Só que quanto Certo. mais espesso, dependendo do material que for feito esse meio opaco, a gente não tem visão do outro lado. A gente considera opaco. Se a gente consegue ver do outro lado, por mais que não tenha tanta nitidez, aí sim é um meio translúcido, e se tem nitidez, é um meio transparente. Mas o que eu estou falando é que não necessariamente as coisas vão ser uma coisa ou outra, assim. Uma luz consegue, um meio consegue ser, por exemplo, translúcido, num vidro em sulfilme, por exemplo, vocês falaram, a primeira coisa que vocês falaram é que ele é translúcido, porque ele tem tipo uma camada que deixa escuro, né, o vidro e tudo mais. Mas eu não consigo ver com nitidez do outro lado. Assim, Consegue. ele tá escuro. Sim. Beleza. Sora, uma Então, pergunta. vai rolar uma absorção dessa luz, porque a luz não vai passar por inteiro, igual ela passaria no vidro transparente, mas eu ainda consigo enxergar pelo vidro. Então, é um meio transparente. Fala, Almeida. Sora, considerar uma coisa. Um buraco negro pode ser translúcido ou opaco, por causa que... Por que vocês sempre vão pro buraco negro? O que acontece? Eu sei. Parece que não tem muito sentido. E não tem mesmo, mas só que... Então... Tipo assim, eu sei, mas deixa eu explicar, Zé. Então, que você perceber que não é que o buraco negro absorve tudo? Se ele absorveu uma estrela... É a mesma pergunta que o Curioso já fez todas as aulas, a gente já falou sobre isso. Então, aí se ele absorver a estrela, não é que dentro dele não vai ficar com luz? E mais fora não vai ficar com luz? Então ele é o quê? Opaco ou ele é translúcido? Ele não é translúcido, ele está absorvendo a luz, lá dentro não vai existir, entendeu? Ele não vai conseguir refletir a luz lá dentro. Tipo, nem a luz não vai conseguir passar. As coisas a nível atômico. O buraco negro não estica as coisas a nível atômico. Gente, eu não aguento mais. Eu vou cancelar. Eu vou mandar uma mensagem para a NASA. Falar, gente, buraco negro. Manda uma mensagem falando negro. que o buraco negro não existe. Foi uma invenção do homem estadunidense. Assim como o homem na Lua, isso não aconteceu. Mentira, gente, tá? O homem na Lua aconteceu. Né? Espero que tenha acontecido. Professora, mas... eu acredito ainda nos Minions. Não aconteceu. Minions? Oi. Você assistiu aquele... muito, tem um pedaço do filme que os Minions, eles passam no estúdio e eles estão gravando, tipo, um homem chegando na Lua. Ah, tá. Não, eu acredito, sim, no homem da Lua, gente, porque aí já é demais. Eu também, né? Eu não sei. Aí pode ser muito coisa. Mas... Alguém tá me manipulando para pensar que o homem entrou na Lua, mas só que o homem não entrou. Ele não entrou na Lua, ele entrou na Lua. Eu falei errado, tudinho. Entrou na Lua. Falei errado, ele pisou na Lua apenas na superfície, ninguém eu sei. entrou em lugar nenhum. A pessoa que não pode... A gente não entra nos lugares, na verdade, né? Tipo, aqui na Terra, a gente também não tá dentro da Terra, a gente tá na superfície da Terra. Assim, portugueses não entraram no Brasil, né? Não, os portugueses, eles exploraram, saquearam, eles fizeram tudo de ruim no Brasil. Nada de descoberto. Gente, calma, deixa eu terminar de falar o que eu preciso falar, por favor, senão eu não consigo terminar de fazer a matéria logo.
Calma. Ah, tá, lembrei. O que eu preciso falar agora? Aí no livro de vocês, acho que é na 100 e... É 100 isso? Página? 104. 104. Já tá. Tá falando de sombra e penumbra. Quando a gente está no 6º ano, a gente aprende um pouco de eclipse, né? Eclipse solar, eclipse lunar, quando a gente está falando de astronomia. Logo no comecinho do ano isso geralmente acontece. E aqui a gente vai entender mais ou menos melhor o que é isso de sombra, penumbra. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? E como a gente usa, assim como em várias outras áreas, a gente usa termos errados, que nem a gente falava lá de calor, tipo, hoje está muito calor, não sei o quê, tá muito frio. Eu esqueci esses bagulhos de como falar. Sim, professora. Não, você pode falar do jeito que você quiser, mas a gente está errado, mas no mesmo tempo a gente está certo. Não é que vocês estão errados. Eu já falei que uma coisa é a gente está fazendo uma conversa informal, outra coisa é você estar respondendo, sei lá, uma prova vestibular e falar que hoje está muito calor. Aí não dá para falar, entendeu? Mas no seu dia a dia você pode falar o que quiser. Peraí, qual prova vai pedir que a gente vai falar que tá muito calor? Quê? Primeiro ponto é isso. Qual prova vai falar que a gente tem que falar? Tem que colocar a resposta lá, tá muito calor. Eu sei, meu Deus. Não, qual prova? Primeiro é isso. Mano, a Almeida tá beijando hoje. A professora vai enlouquecer. Não, eu não. Falta tão pouco para acabar o ano. Olha, gente, eu tô assim. Relaxa. Eu volto pra te injetar, tá? Você não sabe nem o que é mais unha. Professora, unha? Que é isso? Não tem. Eu tô na carne viva já aqui. Eu não tenho, não. Eu sou de daqui boa. a pouco eu te visito. Oxe, é ruim, hein? O que a gente chama de sombra, por exemplo, o que a gente chama de sombra é quando a gente tem, por exemplo, uma luz que está sendo incidida, né, em algum corpo. Esse corpo, ele não consegue, é um meio opaco, certo? A luz não consegue ultrapassar. E aí, aonde a luz não ultrapassa, depois dela, a gente tem a formação do que a gente chama de sombra. Ô, professora. A gente fala, né, que é sombra. Oi. Professor, um peixe seria opaco? Aqueles peixes tipo dourado? Seria? Sim. Tem uns peixinhos que eles têm um corpinho mais transparentinho. Tá, mas... Era só isso? Era só Translúcido, transparente não. É translúcido. Tem uns pequenininhos que são, tem uns que refletem também, que eles são meio, tipo, parecem uns refletorizinhos assim, mas, no geral, peixes são opacos, né? No geral. Povo também, povo não é opaco. Na média, eles são opacos. Gente, mas bicho é opaco. Vamos pensar que meio transparente é tipo um vidro. E água viva? Plástico. Translúcida também. Translúcida. Transparente é algo que a luz passa com sua totalidade. Não é tão difícil assim, gente. Esse aqui tá fácil, vai. E isso já foi. A gente já tá em outro ponto aqui. Tá bom. Tá? Doutora, quando ele não dá para ver nada, tipo assim, quando ele não dá para ver nada, como é que ele é chamado? Meio opaco. Eu tava querendo saber como, tipo... Quando não tem luz nenhuma, é breu. Tipo, você não tem luz nenhuma, é breu. É escuridão total. Não tem nenhuma luz, tudo zero de luz, não tem nada, breu. Escuridão, ponto. Mas aí você não pode ter nenhuma luz, não pode ter nem tipo uma luzinha vermelha do DVD ligado, não pode ter nada. Aí é breu, escuridão. Mas é meio difícil, porque até o ser humano emite luz. A gente emite luz? Emite. Você emite luz? Você não assiste o canal do Economia, né? Eu acho que é Ponto em Comum aquele canal. Professora, se o Buiu faz, todo mundo faz, né, professora? Era um pouco. E a nossa radiação que a gente emite, ela, tipo assim, por isso que existe até, não é uma câmera termodinâmica, é um outro negócio de câmera que pega, tipo, nossa, não é aura, é tipo, é uma luz que a nossa radiação emite. A gente emite luz, só que não é visível ao olho nu, mas a gente emite luz.
Tá, do jeito que você fala emite luz, parece que nós somos seres luminosos. Parece que eu sou uma Só, pequena, tem uma vagalume, lanterninha na cabeça, o vagalume. tem uma lanterninha na Pequena Miss cabeça e tem uma Sunshine. luzinha. A gente não Versão é. evoluída do vagalume. Então, mas ó, O corpo Mas brilha. o que lá na primeira aula de ótica que a gente conversou, que eu falei, o que a gente considera de luz visível é o que está dentro do espectro do olho humano. Existem animais, por exemplo, espécies de animais que enxergam melhor que a gente, por exemplo, então o espectro é maior, e tem animais que enxergam menos do que a gente. Então a gente tem que pensar do ponto de luz visível do olho humano, aí sim, é visível ou não, então emite luz ou não, enfim. A gente não é visível porque já Pra nós, percebeu quando a mas gente só que coloca... para outras tem. Mas para nós, não. Senhora, eu tenho uma dúvida. Posso falar? Eu queria terminar de falar, né, da minha, mas eu nunca consigo. Pode falar, Mona Lisa. Deixa eu terminar de falar, por favor. Ó, pensando Pode em sombra falar. em penumbra, compartilhei a imagem. Eu vou colocar a imagem de baixo, eu acho que é a que tá mais o... Aqui, ó. Acho que agora foi. Quando a gente pensa em sombra, eu preciso de... mudou, agora foi. Quando a gente pensa em sombra, a gente tem dois tipos de fontes de luz, pensando em sombra e penumbra, tá? Aqui. A gente tem o que a gente chama de fonte de luz extensa e fonte de luz pontiforme. Essa luz aqui, ó, a de cima, esse exemplo aqui, né, de cima, dessa fonte de luz F aqui, ela é uma fonte de luz pontiforme. O que significa uma fonte de luz pontiforme? Eu tenho uma fonte de luz que é muito pequena em relação ao objeto, assim. Certo? Eu tenho, tipo, uma fonte de luz, sei lá, uma velinha... Um farol. Não, sei lá, tem um farol, depende do farol, né? Se eu estiver falando de farol da praia, um farol é gigante. Aí você Então, numa vela, pode ser uma vela que é pequena. Eu tenho uma vela, e aí, nesse exemplo que está aqui, por exemplo, imagina que essa minha fonte de luz é uma vela, imagina que esse meu objeto é, sei lá, um travesseiro, que para uma vela é grande, certo? Você põe o travesseiro, né, em comparação com uma vela, é muito grande, então a gente tem esse ponto de luz pontiforme, um objeto, em comparação, na referência aí, o objeto vai ser bem maior, e aí quando a gente tem essa luz que não vai ultrapassar esse travesseiro, porque a gente está falando de um objeto que é um meio opaco, a gente tem do outro lado uma sombra sendo projetada, porque a luz não consegue ultrapassar o travesseiro, e aí vai ter uma formação de sombra. Quando a gente tem, por exemplo, uma fonte de luz extensa, e aí quando a gente fala de fonte de luz extensa, a gente está falando de uma fonte de luz que tem um tamanho significativo, assim. Se a gente pensar, por exemplo, no Sol, é uma fonte de luz extensa. Se a gente pensa sabe, estádio de futebol, tem aqueles holofotes, não é holofote, acho que é holofote sim, né? Holofote. Aqueles holofotes enormes que tem, assim, estádio de futebol, pensando no tamanho do campo, no tamanho de nós, né, das pessoas, que somos desse tamanho num campo enorme. Aqueles holofotes gigantes, isso é uma fonte de luz, isso é uma fonte de luz extensa. E aí, o que acontece quando a gente... Professora, em uma fonte de luz, sei lá, tipo, uma lâmpada. Lamparina. Tipo, uma lâmpada. Tá. Olha o que eu falei faz 2 minutos atrás. Quando é pequena, né? Não é nem quando é pequena. A gente tem que ter sempre um ponto de referência. Por exemplo, se eu pego uma vela, que eu falei que eu comparei a vela com um travesseiro, é uma fonte de luz pontiforme, é pequena. Mas se eu pego uma vela para iluminar, sei lá, uma barata, já não é mais tão pequena, ela já vai ser extensa, entendeu? Depende do objeto. Depende do objeto. Isso. Então, eu tenho que partir... Eu sempre falei isso, gente, na física a gente sempre precisa adotar um referencial. Não vai ser sempre tudo a mesma coisa. Tirando o Sol, que é maior que a gente, aí não tem como, aí vai ser sempre extensa, beleza. Mas luzes aqui da Terra, tipo uma lanterna, beleza, uma lanterna, mas qual que é o objeto que eu estou iluminando? É um caminhão.
Aí é uma luz pontiforme. Ah, é uma lanterna, mas eu estou iluminando um garfo. Aí é uma fonte de luz extensa, porque a gente tem, entendeu? Aí o que acontece na fonte de luz extensa é que aqui a gente tem, como a fonte de luz tem um tamanho significativo comparado com o objeto, a gente tem, além da sombra que está sendo projetada, que é quando a sombra é quando não tem realmente nenhuma luz que consegue ultrapassar. Mas a gente tem, tá vendo essas linhazinhas aqui, ó? Que elas meio que cruzam aqui o objeto, tá vendo? Dá para enxergar, não dá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu vou mandar esses slides, tá, gente, no grupo hoje. Então já dá para vocês verem melhor. Mas aí a luz, ó, ela sobe aqui e a gente tem essa região que a gente chama de região de penumbra. Que é como se fosse tipo a borda da sombra. A região da penumbra não é mais ou menos quando você é a sombra projetada? Tipo assim, Então, literalmente, como é que ele é o formato daquele objeto que você está projetando da sombra? Então. Não é mais ou menos isso? Então, é isso que eu estou falando. A gente costuma falar os nomes, às vezes, errados. Tá, no livro de vocês, tem um exemplo disso, que é aí, acho que é nessa página mesmo que eu estou falando. Tá vendo os ciclistas aqui, ó? Lá caminhando? Não é o sol que está iluminando eles? Sim. O sol, nesse caso, adotando os seres humanos como como referencial, o sol é uma fonte de luz extensa, certo? Porque ele é bem grande comparado com a gente, beleza. Então, o que a gente enxerga aqui, o que a gente chama de sombra, na verdade, é penumbra. Entende? A gente só tem penumbra quando a gente tem fonte de luz extensa. Então, toda vez que você tiver uma luz... É mesmo. Então, toda vez que você tem uma luz pontiforme, vai ter sombra. Se você tem uma fonte de luz extensa, provavelmente vai ter... óbvio que vai ter... Quando a luz for maior que o objeto... mas é isso, assim, ó. Se a fonte de luz extensa, você já entende que o objeto é menor do que a fonte de luz. Então, você já adota aí que esse objeto vai formar uma penumbra além da sombra. Porque a sombra, de fato, vai acontecer, só que além da sombra você tem essa penumbra, que é onde a luz meio que passa na bordinha, assim, sabe? Aí você tem essa região que é a borda da sombra, que é o que a gente chama de penumbra. A luz passa, mas não passa com totalidade, porque ela bate, ela esbarra, acaba esbarrando no objeto. Tudo bem? Certo. Ok. Outras coisas que eu preciso falar, eu vou terminar amanhã. Fala. E aí, eu acho que eu vou pedir para vocês amanhã, mas aí amanhã eu passo, aí eu coloco os exercícios do livro para vocês fazerem. Vai ser do livro mesmo. Tá bom. Tudo por enquanto. Aí depois eu passo lá o formulário. Eu aviso vocês a data do formulário. Mas aí eu vou avisar a data do formulário. Senhora, teve uma ideia muito boa. Por que você não pega todas as matérias que a gente vai ter no final do ano? Todas as matérias que a gente teve no ano, aí você bota tudo. Você tava brigando com o Renan que você não queria fazer formulário, agora você quer a matéria do ano inteiro? Fazer o quê? Ué, vou fazer o quê? Faz nenhum sentido isso. Não, eu não vou fazer Mano, isso. Almeida, você não tá bem hoje, Almeida. Não, Almeida, agora você viajou legal. Tem opção de falar não? Então não tinha. Não, tem a opção de falar não, porque eu não vou fazer isso. Eu vou Parece que tem sentido, mas não tem sentido. Mas não tem. Não. Almeida. Tem a opção Almeida de falar não, que a gente 2020. vai fazer Ó, amanhã eu termino então e aí eu passo os exercícios. E depois eu aviso para vocês a data da atividade, beleza? Mas eu vou responder a sua pergunta. Almeida. Eu já copiei sua pergunta, Almeida, mas vai acabar, ô Munhoso. Falta menos de um minuto. Parece que tem sentido, mas não tem sentido. E eu vou te responder Almeida no privado, 2020. Pode ser? Beleza. E aí você me pergunta o que mais você quiser me perguntar, tá bom? Tá. Gente, vejo vocês amanhã, tá? Lavem as mãos pra comer, tá? Por favor. Professora. Beijos. Muito obrigado. Sua aula